Então, agora na página 72, número 3. Leia essas parlendas. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem um, os demais tem 31. Pus-me a contar estrelas com a ponta da minha espada. Principiei a notinha e acabei de madrugada. Então, essa é uma parlenda, né? E aí, depois, em seguida, tem as questões. Letra A. Sublinhe na parlenda as palavras que têm duas consoantes juntas e pronunciadas na mesma sílaba. Então, nós vamos identificar na parlenda a sílaba que tem duas consoantes juntas, né? E aí, era para sublinhar. Sublinhar as palavras. Aí, aqui, no caso, teria que sublinhar 30, novembro, abril, junho, setembro, 30, estrelas, principiei e madrugada, certo? Então, faça a correção, vê se você sublinhou as palavras que têm duas consoantes na mesma sílaba. Letra B. Pinte as sílabas das palavras que você sublinhou e em que as duas consoantes aparecem juntas. Então, vocês teriam que pintar agora, na palavrinha que você sublinhou, nas sílabas, as duas palavrinhas, as duas consoantes que estão juntas. Então, quais são as duas consoantes que estão juntas na mesma sílaba? No caso de 30, TR. Novembro, BR. Abril, BR. Setembro, BR. 30, TR. Estrelas, TR. Principiei, PR. Madrugada, DR. Tá? Então, façam correção da letra A, letra B. Número 4. Escreva as palavras do quadro abaixo nos itens correspondentes. Atenção! Cada sílaba deve ocupar um quadrinho. Então, aqui nós temos, por exemplo, na letra A, temos 3 quadrinhos, não é? Então, sua palavrinha tem que ter 3 sílabas. Na letra B, 2 quadrinhos. Então, a palavrinha que você escolheu tem que ter 2 sílabas. Entendeu? E assim sucessivamente até a letra J. Então, essa número 4, a resposta é pessoal, porque tem, por exemplo, na letra B tá quebra a resposta, né? Então, você poderia ter colocado planta, que também tem 2 sílabas, né? Então, se você escolheu outra palavra que não é essa, você não precisa apagar, tá? Desde que você tenha separado corretamente as sílabas, tá bom? E as respostas que a tia vai apresentar são apenas sugestões, tá? Se você pode ter colocado alguma palavra diferente, não tem problema. Então, letra A, brinquedo. Primeiro eu vou ler o quadrinho com todas as palavras, tá bom? Então, quebra, planta, brinquedo, flamingo, gramado, branco, queridos, clarear, declamar e teclado, tá? Então, letra A, palavrinha que tenha 3 sílabas. Brinquedo. Só que tem outras, né? Gramado, declamar, teclado. Letra B, quebra. Na página 73. Letra C, flamingo. Letra D, planta. Letra E, gramado. Letra F, queridos. Letra G, branco. Letra H, clarear. Letra I, declamar. Letra J, teclado. Tá? Então, novamente, a tia vai dizer para vocês que são apenas sugestões, tá? Você pode ter colocado teclado na letra H, por exemplo, não tem problema, viu? Não precisa apagar. O seu também está certo, viu? E
A número 5 e a número 6 nós faremos numa próxima atividade, tá bom? Então, faça a correção, verifique se você separou corretamente, tá? Então, agora nós faremos outra atividade. Nós faremos agora no caderno de vocês de português, nós vamos criar um convite, tá? Então, agora você vai pegar o seu caderno de português. Pega agora o seu caderno de português, tá? Aqui tá falando a número 5, ó. No papel que o professor vai entregar, então não é no papel, é no seu caderno de português. Você vai colocar a data, o dia de hoje, tá? Já tá aí o dia, o mês e o ano, tá? Na linha de baixo você vai escrever Colégio Ângulo, tá bom? Colégio Ângulo já tá aí. E você vai colocar atividade da página 73 do livro de português, tá? Atividade da página 73 do livro de português. Números 5 e 6. Tá? Então, você vai fazer isso. Então, agora nós vamos... eu vou explicar o que vocês vão fazer, tá? E vocês vão fazer no caderno de vocês. Então, número 5. Então, no caso, é no caderno de português, né? Crie uma capa para seu convite de aniversário. Lembra que vocês, na aula anterior, vocês fizeram um convite, não foi? Na atividade da página 68 e 69. Na número 2, vocês fizeram um textinho, convidando o amigo, com o nome do amigo e tal. Na número 3, colocou a data, o horário e o local. Na número 4, você finalizou com uma palavrinha bem forte para convidar, né? Para falar que você tá satisfeito, você tá feliz com a festa. E na número 5, você finalizou colocando o seu nome, não foi? Sua assinatura, né? Então, agora, nós vamos fazer esse convite no seu caderno, tá bom? Então, você vai criar um desenho. Você pode dividir a sua folha em 2 partes, tá? Divide sua folha em 2 partes para você fazer a capa e depois você fazer dentro do convite, tá bom? Então, você vai fazer um desenho que combine com o tema que você escolheu. Lembra que na número 1, você escolheu um tema? Na página 68, você escolheu um tema para sua festa. Então, você vai fazer a capinha do seu convite, combinando com o tema que você escolheu, tá bom? Depois, a número 6. Ó, depois de criar o desenho, abra o convite e passe a limpo o texto que você produziu em sala de aula. Capriche na letra para que fique fácil a leitura e a compreensão do leitor. Corrija todos os erros de ortografia. Se tiver dúvidas, peça ajuda a um adulto e ouça as orientações dele. Não se esqueça de assinar o convite com o seu nome. Então, agora, você vai dividir sua folha em 2 partes, não é? Na primeira parte, você vai fazer o desenho, a capa do seu convite. Lembra de pintar bem bonito, fazer um desenho bem caprichado, tá? Não é para usar canetinha, porque mancha o outro lado da folha, tá bom? Então, nesse desenho, você não vai usar canetinha. E aí, fazer bem bonita a capinha, combinando com o tema que você escolheu na página 68. Depois, você vai no outro espaço que você dividiu sua folha, você vai fazer a parte de dentro, que é você vai passar limpo a número 2, a número 3 e a número 4. Lembra? Da página 68 e 69. Você vai passar limpo aquelas informações das questões e vai finalizar o seu convite, tá bom? Essa atividade eu vou olhar em sala, tá? Porque eu quero ver o capricho de cada um, tá bom? Então, boa atividade e nós vamos fazer uma próxima atividade logo, logo. Então, agora na página 74, no módulo 5, nós vamos
estudar sobre divulgação científica. Então, um texto de divulgação científica, tá? Então, agora nós vamos responder oralmente essas questões. Você vai responder aí da sua casa, tá? E aí nós vamos discutir, tá bom? Então, tá perguntando assim, ó. O que as crianças estão fazendo? Observe essas crianças. O que elas estão fazendo? Elas estão lendo um livro, não é? Estão lendo um livro. Qual é o título do livro? Qual que é o título desse livro? Que tipo de livro que estão lendo? Textos de divulgação científica. Esse é o título do livro que eles estão lendo, né? O que é divulgar uma descoberta científica? O que você acha que é divulgar uma descoberta científica? O que seria divulgar uma descoberta científica? O que você acha que é? Divulgar uma descoberta científica é escrever um texto, né, para que muitas pessoas saibam daquele assunto, de uma nova descoberta, de um fato científico, né? Divulgar é você colocar, você publicar um texto, um artigo, falando daquela nova descoberta científica ou daquele novo acontecimento na ciência, tá? Tudo que tenha, assim, a ver com a ciência, com novas descobertas, um novo experimento científico. Quando a pessoa publica, quando ele faz um texto contando isso para as pessoas, né? Então, esse texto é uma divulgação científica, né? Está sendo divulgado. E 4. As pessoas não aprendem sobre ciências somente nas aulas. Quais são as outras maneiras de aprender sobre ciência? Então, as pessoas não aprendem ciência somente na escola, dentro da sala de aula. Onde mais que as pessoas podem aprender sobre ciência? Então, onde mais que nós aprendemos sobre ciência? Nós podemos aprender sobre ciência em livros, em filmes, na internet, em algum curso, né? Alguma reunião, alguma palestra, né? E também na escola, né? E cursos fora da escola. Visitas em museus, né? Em museus interativos, no caso, né? Em lugares onde a ciência seja apresentada, né? Também não só na escola, mas como também nesses meios de acesso. Nós temos acesso à ciência. Então, agora, na página 75, vamos observar a página 75, ó. Observar imagem. Observe essas fotos. Nós estamos vendo um lindo sapinho maravilhoso, né? Maravilhoso esse sapinho, lindo, é um príncipe. Ó, então, na letra A, nós temos um sapinho, vamos observar ele. Na letra B, nós temos, parece outro sapinho, né? Será que é outro? Será que é o mesmo? Não sei. E na letra C, tem a imagem de outra imagem de sapinho. Agora, será que é o mesmo sapinho que tá com a cor diferente? Ou será que são sapinhos diferentes? Vamos ver, então. Então, ainda na página 75, trocar ideias. Então, agora vocês vão pensar, tá? Sobre essas questões. Você sabe que animais são esses? Você conhece esse tipo de animal aqui? Você sabe que animal que é? É um sapo, não é? Então, você sabe, não sabe? Que tipo de animal que é? 2. Você já viu esses animais? Onde? Você já viu esses animais em algum lugar? Você já viu esse tipo de animal em algum lugar? Onde que você viu? Conversa aí com o papai, com a mamãe e conta onde que você viu esse animal. 3. Você já ouviu falar sobre os hábitos desses animais? O que é hábito? Como assim? Os hábitos desses animais são os costumes desses animais.
onde que ele vive, o que ele come, como que ele faz para encontrar a comida dele, né? Como que ele faz para capturar o alimento que ele come? O que ele come? Ele come insetos, não é? O sapinho come inseto. E como que ele faz para capturar esses insetos? Ele monta uma armadilha, será? Não, acho que ele não monta uma armadilha. Acho que ele não tem essa inteligência, né? Será como que ele pega esses insetos? Será que é com a língua, com a língua dele comprida? Por meio da língua que ele captura os insetos? Onde que ele gosta de morar? Ele é um animal aquático ou ele é um animal terrestre? Ele é aquático, que vive na água, ou é um animal terrestre que vive na terra? Ou será que ele vive na terra e na água? Onde que você acha que ele vive? E onde ele gosta de viver? Ele gosta de ficar em lugares claros, sequinhos, ou ele gosta de ficar em lugares mais escondidinhos, mais escuros, mais úmidos? Onde que ele gosta de viver? Número 4. Essas fotos fazem parte de um texto científico. Você sabe para que serve esse tipo de texto? Então essas imagens que a gente viu faz parte de um texto científico. Você sabe, a gente já discutiu para que serve um texto científico, não já? E para que serve um texto científico? O texto científico serve para informar sobre fatos, descobertas que estão ligados à ciência, né? Tudo que está ligado à ciência, quando a pessoa publica um texto, um artigo falando sobre aquilo, uma nova descoberta da ciência, alguma coisa que aconteceu no mundo científico, né? Então, esse texto serve para quê? Para divulgar, para informar as pessoas, porque nós não somos cientistas, né? Nós não somos cientistas, por exemplo, que estamos estudando os animais, né? Nós não somos o tipo de cientista que está estudando os animais. Então, como que eu vou saber quando descobre uma nova espécie de animal, quando descobre uma particularidade de um animal, alguma coisa? Como que eu vou saber se eu não sou cientista dessa área, né? Se eu estudo outras áreas. Então, eu vou saber através dessas divulgações, né? Através quando o cientista que estuda essa área descobre alguma coisa, ele divulga e eu, que não sou dessa área, né? Que sou cientista de outra área, eu vou ficar sabendo por meio dessa divulgação. Então, essa divulgação, ela serve para quê? Para informar as pessoas, para as pessoas estarem informadas, né? Para as pessoas saberem. Foi descoberta um novo tipo de peixe que nunca viu aqui no Brasil, né? Nunca viu em lugar nenhum. Então, pronto, como que eu vou saber que existe esse tipo de peixe? Através da divulgação científica. Então, agora na página 76, leitura. Então, você vai acompanhar a leitura com a professora, tá? Agora, acompanhe a leitura de um texto de divulgação científica sobre a descoberta de uma nova espécie de sapo. Você imaginava que existem sapos que ninguém conhecia? Como será que esses animais são? Onde foram descobertos? Então, agora é o texto, tá? O texto científico. Nova espécie de sapo é descoberta na América Latina. Pintinhas laranjas são a marca visual característica desse sapinho marrom dos Andes equatorianos. Então, qual é a característica desse sapo? A primeira característica que a gente pode observar são pintinhas laranjas e no sapinho marrom, né? Ele é marrom com pintinhas laranjas. E de onde são esses sapinhos? Dos Andes equatorianos, tá? Então, eles foram encontrados neste lugar. Então, aqui nós temos o significado de algumas palavras. E aqui, embaixo das imagens, nós temos assim, variação de cor na vida de sapinhos juvenis e metamorfos da espécie Hylocytus ilise. Hylocytus ilise. Esse nome é o nome científico dele, tá?
E aqui no glossário tem o significado. Andes equatorianos, né, que é lá no início do texto, Andes equatorianos, que é onde ele foi encontrado, que é região da Cordilheira dos Andes, no Equador. Esse é o lugar, tá bom? Juvenis, né, os sapinhos juvenis e metamorfos. Juvenis significa que eles são novos, jovens, e metamorfos que estão mudando, tá? Então, esse sapinho, ele se trata do mesmo sapinho. O primeiro sapinho é igual, o sapinho da letra A é o mesmo sapinho da letra C. Então, juvenis é na letra A, que eles são sapinhos jovens. E letra B e letra C é quando eles estão em metamorfos, eles estão em transformação, né? Ele mudou de cor, vocês viram que ele mudou de cor? Na primeira imagem, ele é marrom com pintinhas laranja. Na segunda imagem, ele tá mais laranja. E na terceira imagem, ele tá mais marronzinho, né? Mais pretinho. Continuação na página 77. Uma nova espécie de sapo foi descoberta por pesquisadores da Universidade Católica do Equador. Este sapinho mora nas encostas de uma montanha dos Andes equatorianos. Ele tem pele marrom escura, pontilhada de cor laranja. Confira o visual do sapinho nas fotos abaixo. Então, no glossário, nós temos o significado da palavrinha encostas, que é descidas, inclinações, tá? Então, aqui nós temos imagens do sapinho, é o mesmo sapinho, tá? Na letra A, letra B, letra C e letra D. São as características do sapo. Temos aqui mais na letra E e na letra F. Ele vai se transformando, ele vai mudando de cor com o passar do tempo, tá vendo? Agora, na próxima página, tá? Na página 78. Na pesquisa, eles também demonstraram que os anfíbios da Cordilheira dos Cóndor, região onde o sapinho de pintas laranjas foi encontrado, têm relações próximas com espécies andinas ou amazônicas. Outras questões importantes sobre essa nova espécie é que ela apresenta uma estrutura grande e incomum em forma de garra, que se projeta da base do polegar, conforme a foto. Então, nós temos o significado de anfíbios, animais que vivem tanto na terra como na água. Então, o sapinho, ele é um anfíbio, porque ele vive tanto na terra como na água, ele vive nos dois lugares, né? Andinas, da região da Cordilheira dos Andes, incomum, difícil de encontrar, tá bom? Então, aqui, as garrinhas deles são diferentes das outras garrinhas das outras espécies de sapos, tá? E essa é uma característica incomum, tá? Que é difícil de encontrar, que foi encontrada nesse sapinho. Essa estrutura poderia ser usada como defesa, segundo os pesquisadores. Então, os pesquisadores que encontraram esse sapinho, que estão estudando as características dele, eles chegaram à conclusão que essas garrinhas dele ela pode ser como uma forma de defesa. O sapinho usa como forma de se defender dos predadores, se defender dos perigos da floresta, do lugar onde ele mora, né? Dos lugares onde ele mora. No caso, ele mora na encosta das montanhas, né? Na Cordilheira dos Andes. O estudo foi publicado na revista Zoocase. Então, aqui nós temos uma informação bem pequenininha aqui, onde que esse texto foi encontrado. Esse texto de divulgação científica. Então, o título do texto é: Nova espécie de sapo é descoberta na América Latina. Minas faz ciência infantil. Aí tá disponível no site, né, acesso em 4 de abril de 2019. Então, Minas faz ciência. Minas faz ciência
foi onde eles encontraram, onde foi publicada essa divulgação científica. Ela foi divulgada nessa página, tá? Então, Minas Faz Ciência, o que é? É um portal de notícias sobre ciência, tecnologia e inovação, que traz novidades, debates e curiosidades. Os jornalistas do site estão atentos ao que acontece em todo o mundo e principalmente em Minas Gerais. Minas Faz Ciência Infantil é a versão dedicada a crianças de 7 a 11 anos e adultos de todas as idades também. Então, Minas Faz Ciência é um site de divulgação científica, né? Onde são publicadas sobre tecnologias, inovações, tem debates, curiosidades, né? E o Minas Faz Ciência Infantil é uma extensão do site que é feito basicamente para crianças, tá? De 7 a 11 anos. E adultos também têm acesso, mas ele tem uma linguagem mais para crianças, tá bom? Então, agora na página 79, vocês farão atividade, tá? 79 e 80. Vocês farão atividade do 1 ao 6. Eu vou ler as atividades e depois você vai acompanhar a correção, tá? Então, agora vamos lá na página 79, número 1. Qual a finalidade desse texto? Por que esse texto ele foi publicado? Qual que é a finalidade dele? Número 2. Onde esse texto foi publicado? Nós acabamos de falar sobre isso. Onde que foi publicado esse texto? Ele foi publicado em algum lugar. Onde que foi? 3. Onde esse texto foi publicado? Nós já falamos. 3. A quem esse texto é dirigido? Esse texto, ele foi dirigido a quem? Para quem que ele foi escrito? Para quem é o leitor desse texto? 4. Converse com um colega para responder as questões. No caso, vocês vão pedir auxílio para a mamãe, tá bom? Ou para quem estiver ajudando vocês nas atividades, tá? Letra A. Quem descobriu uma nova espécie de sapo? Quem foi que descobriu essa nova espécie? Será que foram os leitores? Os leitores do texto científico? Ou não? Acho que não, né? Tem alguém que descobriu esse sapinho. Quem foi que descobriu essa nova espécie? Letra B. Onde os sapinhos moram? Lá no texto está falando onde eles moram, né? Nós discutimos sobre isso. Letra C. Como é a pele do sapinho? Quais são as características da pele do sapinho? Né? Nós temos algumas características. 80, número 5. Observe as fotos dos sapinhos. O que elas mostram sobre esses animais? Você vai observar aquelas fotos. Nós temos várias fotos, né? Tem na página 77, na página 76. E olhando as fotos da mesma espécie, o que a gente observa? O que acontece com esse sapinho da primeira foto até a última foto, né? O que a gente pode observar? Número 6. De acordo com os pesquisadores, os sapinhos podem usar as garras para quê? Para que os sapinhos usam as garras? Eles descobriram que essa espécie de sapinho tem umas garrinhas, não é? E segundo os pesquisadores, elas são usadas para quê? Por que o sapinho precisa dessas garrinhas? Tá? Então, agora você vai responder. E aí, você põe pausa no seu vídeo. E em seguida, você acompanha a correção, tá bom?